Olá pessoal, professor Luiz Sérgio e mais uma aula de automação. Esta é a aula de número 8, a qual nós daremos continuidade ao estudo da linguagem ladder. Começamos na aula passada, onde falamos sobre iniciamos, na verdade, o estudo dos contatos aberto e fechado e daremos continuidade ao estudo destes contatos, Fizemos inicialmente duas lógicas para entendermos como é que funciona os contatos abertos fechados e partiremos agora para a lógica de número 3. Vamos entender aqui o que diz a lógica de número 3. Então, a lógica 3 diz assim: pretende-se implementar um circuito lógico em ladder que ative a saída 2 do CLP quando as entradas 1, 2 e 3 estiverem ativadas. Bem, observe aqui na lógica 3 que para que a saída seja ativada, a saída 2 seja ativada, acionada, é necessária uma condição. Qual a condição? Que as entradas 1, 2 e 3 estejam ativadas todas ao mesmo tempo. Então, fazendo uma comparação com o circuito elétrico, antes de nós desenvolvermos a lógica ladder, vamos imaginar este circuito, fazendo analogia com o circuito elétrico, como se fosse um circuito da seguinte maneira. Vamos imaginar que aqui nós tenhamos um interruptor ou uma chave em série com outro interruptor e em série com mais um interruptor. Para não nos alongarmos muito, vamos deixar só duas chaves. E em série com as chaves ou os interruptores, nós teremos aqui a lâmpada. Logo, nesta condição em que as chaves estarão abertas, a lâmpada, obviamente, ficará apagada, ela não acenderá. Se nós fecharmos somente uma, por exemplo, esta única chave, nada acontece ainda, porque a corrente não circulará no circuito, então a lâmpada não acende. O mesmo acontece se nós acionarmos somente essa segunda chave ou segundo interruptor, também nada acontece, porque a corrente é bloqueada na primeira chave. A única condição para que este circuito permita a passagem da corrente e a lâmpada acenda é acionando as duas chaves ao mesmo tempo. Então, vamos comparar esta situação com o que vocês provavelmente já estudaram em sistemas digitais ou eletrônica digital. Considerando que aqui seja, por exemplo, uma chave que eu vou chamar de A, e esta outra aqui, uma chave que eu irei chamar de B, e a lâmpada, o estado da lâmpada, como sendo a saída, que vou representar por S, vamos representar os possíveis estados das entradas e das saídas por meio de bits. Bits como, se por acaso a lâmpada estiver aberta, ou se por acaso as chaves estiverem abertas, nós atribuiremos às chaves abertas o bit 0, como é o caso desta situação. Então, neste momento, as chaves, estão abertas, logo na saída, lâmpada, não acontecerá nada, ela ficará também no estado lógico 0 ou bit 0. Se nós fecharmos uma das chaves, por exemplo, a B, desta forma, B vai para 1, estado lógico 1, e A vai para o estado lógico 0, continua no estado lógico 0, a saída é 0 porque a lâmpada não acende. Se nós acionarmos a chave A e mantivermos a chave B aberta,
também nada acontecerá, né? Ou seja, estado lógico de A igual a 1, estado lógico de B igual a 0, a saída também é 0. Por último, se acionarmos as duas entradas ao mesmo tempo, 1 e 1, a saída vai a 1. Ou seja, a lâmpada será acionada, a lâmpada se acenderá. Esta lógica aqui lembra a lógica que nós chamamos de lógica AND, ou a função AND, que em português significa aí, né? A lógica AND ou a lógica I. Então, nós seguimos uma lógica parecida na programação utilizando a linguagem ladder. A lógica 3, que pede para que a lâmpada ou a saída 2, ou a lâmpada que esteja conectada à saída 2 do CLP, seja ativada somente nesta condição, quando as lâmpadas 1, 2 e 3 estiverem acionadas. Isso quer dizer que se pelo menos uma das lâmpadas, uma das entradas não estiver acionada, né, estiverem acionadas, a saída não será ativada ou acionada. Então nós temos aqui uma espécie de lógica AND, né, o que nós chamamos de lógica AND, fazendo a comparação com os sistemas digitais, nós teremos uma lógica AND aqui, ó. E como é que eu consigo interpretar que isto é uma lógica AND, né? Principalmente quando aparecermos aqui o conectivo E. Quando tivermos o conectivo aqui E ou I, né? Nós entenderemos como sendo uma lógica AND. E como é que nós iremos representar essa lógica AND no diagrama ladder? Então vamos abrir aqui o nosso programa, né, que iremos desenvolver as lógicas, e observe aqui, ó, que nós temos três entradas, as entradas 1, 2 e 3. Estas entradas elas serão entradas do tipo normal aberta, contato aberto. Por que contato aberto? Porque elas devem estar ativadas ou acionadas para que a saída 2 seja acionada. Em outras palavras, a saída ela assumirá a condição das entradas. Se todas estiverem ativadas, a saída também vai ser ativada. Logo, nós teremos que colocar aqui, ó, primeiro, o contato, né? Referente à entrada 1, este contato será um contato aberto. Vamos agora acrescentar o segundo contato, que é o contato de número 2, né, da entrada 2, que iremos deixar em série, né? A lógica AND é representada aqui na linguagem ladder em série, um contato em série com o outro. Então, cliquei aqui na terceira coluna, primeira linha, e habilitou a janelinha para escolhermos agora o tipo de entrada e qual é o número desta entrada. Então, nós queremos habilitar, né, programar a entrada 2, vamos alterar aqui de 1 para 2, a entrada 2. E esta entrada será do tipo contato normal aberto. E por último, nós teremos a terceira entrada, onde também estará em série. Então vamos escolher aqui mais uma vez a entrada AND, a entrada física, a entrada I, e a entrada que nós queremos habilitar ou programar é a entrada de número 3, a entrada física do CLP de número 3. O tipo de contato também será aberto. E por último, nós iremos agora acrescentar a saída, né? A saída de número 2, como indica aqui a lógica. Então vamos acionar a saída número 2, escolhendo aqui, selecionando a saída de letra Q, olha ele aqui, ó, letra Q, e posicionaremos aqui na última coluna a letra Q. A saída que nós queremos acionar é a saída de número 2. Vamos alterar aqui de 1 para 2
o tipo da saída, né, o número da saída. E apertar OK. Então, nós temos aqui a lógica que corresponde ao que foi solicitado na lógica 3, uma espécie de questão de número 3. Vamos agora simular o seu funcionamento. Então, cliquei aqui em Run, botão verde. Observe que no momento nós não estamos pressionando nenhuma das entradas, nenhuma das botoeiras, né, que estão conectadas à entrada. Se eu acionar a entrada 1 somente, olha o que acontece, ó. A saída 2 não é acionada, né? Por quê? Porque nós não temos as entradas 2 e 3 no estado lógico 1, ou estado lógico ativado. Estas entradas elas também devem estar ativadas, acionadas, para que a saída 2 seja acionada. Então, se nós clicarmos aqui, por exemplo, em 2, olha aí, ó, acionamos duas entradas, né? As duas entradas 1 e 2 estão no estado lógico 1, porém a entrada 3 está no estado lógico 0, portanto, não permite o acionamento da saída 2. Qual a condição para que isso aconteça? Todas estarem acionadas ao mesmo tempo. Aí sim, a saída foi para o estado lógico 1. Né? Nós acionamos a saída física do CLP. Se nós acionarmos qualquer uma das entradas, a saída é desacionada. Por quê? Qual é a condição? A condição é que todas sejam acionadas ao mesmo tempo. Né? Para que nós possamos visualizar o que aconteceria no CLP, né? Vamos alterar aqui o layout para o desenho do CLP, né? Com as suas respectivas entradas e saídas. Se eu acionar, né? Se nós pressionarmos uma botoeira que está conectada à entrada 1, somente, nada acontece com a saída 2. Ou então 3, ó. Também nada acontece com a saída 2, ou seja, a lâmpada não é acionada. Se eu acionar, por exemplo, 2 e 3, também nada acontece. Qual a condição para que aconteça alguma coisa? As três entradas estarem acionadas ao mesmo tempo. Beleza? Então, bem simples, aí, bem fácil de entendermos aí essa lógica, a lógica AND. Vamos voltar aqui para o diagrama ladder, vamos parar a simulação e vamos observar aqui a próxima lógica, a lógica de número 4. Vamos entender aqui o que a questão está solicitando. Lógica 4. Pretende-se implementar um circuito lógico em ladder que ative a saída 2 do CLP quando as entradas 1 e 2 estiverem desativadas e a entrada 3 estiver ativada. Então, a primeira coisa que você tem que identificar aqui é o tipo de lógica que está acontecendo. Nós temos uma lógica AND, né? Por que eu sei que é uma lógica AND? Porque a própria construção aqui da frase já me dá uma ideia de que nós iremos utilizar a lógica AND. Por quê? Porque tem a palavra I aqui, a letra I aqui, ó, o conectivo I. Então já dá uma ideia, né, de que para que a saída seja acionada, nós temos que ter essa condição aqui aceita, né? As entradas 1 e 2 estarem desativadas e ao mesmo tempo, olha o I aqui de novo, ó, e ao mesmo tempo a entrada 3 acionada. Logo, como é que ficaria então a lógica, né? Vamos voltar aqui para o nosso programa de desenvolvimento da lógica. Observe que nós já temos um programa aqui, né, que é o da questão anterior, da lógica anterior, e que nós utilizamos três entradas, normal aberta, contatos abertos. Vamos fazer uma alteração simples aqui, né? Nós vamos alterar aqui as entradas 1 e 2 para um contato fechado, né? Por quê? Porque observe que para que a saída seja acionada, nós temos que desativar as entradas 1 e 2. Então, o que eu irei fazer aqui é simplesmente alterar, dando dois cliques aqui em cima do contato. Ó, dois cliques aqui no contato. Abrirá aqui a janelinha para poder fazer alterações. O que eu quero alterar aqui é a entrada 1 e 2, né? Uma coisa importante de lembrar, né, é que antes, a última ação que eu havia feito foi habilitar
a saída aqui, né? Então eu poderia incluir uma saída em qualquer uma dessas linhas aqui. Se eu clicar do jeito que estiver aqui, com a letra Q acionada, o contato será substituído pela saída Q, ó, e eu não quero isso, beleza? Então eu tenho que desabilitar esta função apertando em ESC no teclado, ó, aí ele cancela o que eu havia selecionado. Observe que o mouse agora, o cursor do mouse mudou de aparência, virou aqui uma mãozinha. E essa mãozinha assim é que nós podemos fazer alterações, né? É utilizado para selecionar qualquer objeto aqui no programa. Então, como eu quero alterar a entrada 1, vou dar 2 cliques com o mouse no mouse e alterar o tipo de contato, né? A entrada é a 1 mesmo, deixo do jeito que está. Vou alterar o tipo de contato de normal aberto para normal fechado. Olha aí, ó, normal fechado. Observe que a letrinha também mudou. Ela saiu de maiúscula para minúscula. Então, minúsculo vai representar aqui uma entrada ou um contato fechado, normal fechado. E o mesmo vai acontecer também para a entrada 2. Temos que ter um contato do tipo normal fechado. E ok, beleza? Vamos simular para ver se obedece ao que está sendo solicitado na questão. Vamos lá, cliquei aqui em Run, vamos começar a simulação. Observe aqui que neste momento, né, nós não acionamos nenhuma das entradas e observe que as entradas 1 e 2 já estão acionadas, já estão acionados. Por quê? Porque nós estamos utilizando um contato normal fechado, contato fechado, e o contato fechado ele vai para o estado lógico 1 quando ele não recebe um sinal, né? Quando ele não tem sinal, no caso aqui, né, o sinal na entrada do CLP, ele automaticamente vai para o estado lógico 1. E era de se esperar que o contato 3, a entrada 3, permaneceria no estado lógico 0, porque neste momento nós não estamos pressionando a botoeira, não está chegando sinal algum na entrada do CLP e, obviamente, a entrada continua no estado lógico 0. Então, qual é a condição para que a saída 2, é a saída 2? Isso, é a saída 2, continua sendo a saída 2, né? Então, mantém a saída 2. Qual a condição para que ela seja acionada? A condição é que nós acionemos a entrada 3 e desacionemos as entradas 1 e 2. As entradas 1 e 2 já estão desacionadas, vamos agora acionar a entrada 3. Olha lá, observe o que acontece, ó. A saída 2 é acionada. E se nós acionarmos uma das entradas 1 ou 2, o que acontece? O que acontece é que nós eliminamos a condição que foi imposta na questão, né? Tiramos a condição e aí a saída 2 é desacionada. Por quê? Porque a condição agora é que nós tenhamos as entradas 1 e 2 desacionadas e somente a entrada 3 acionada. Beleza? Então, o mesmo acontece se eu acionar aqui a entrada 2, né? Ou desacionar a entrada 3, nada vai acontecer. Vamos observar o que acontece com as lâmpadas aqui no layout que mostra o CLP. Então, todas as entradas estão desacionadas, né? Ou seja, não estamos apertando nenhuma das botoeiras, ou então se fossem sensores, né? Os sensores não estão detectando nada, por nenhum... se for um sensor de movimento, não está detectando movimento. Se for um sensor fim de curso, também não detectou, por exemplo, nenhum objeto chegando ao final do curso, ou um cilindro pneumático que não chegou, que não avançou ainda, por exemplo, né, o seu pistão. Então, indica essas situações. Então, qual a possibilidade de acionarmos a entrada 2? A saída 2, desculpa, né? Acionarmos as entradas 1 e 2, desacionarmos as entradas 1 e 2
e acionarmos a entrada 3. Olha aí, observe o que acontece com a saída 2, né? E se acionarmos a entrada 2, a lâmpada apaga, né? A saída é desabilitada. Beleza, pessoal? Bem simples, bem fácil de entender. Vamos a mais uma lógica. Eu vou parar aqui a simulação e observar aqui uma outra lógica, a lógica de número 5. Vamos lá. Pretende-se implementar um circuito lógico em ladder que ative a saída 3 do CLP quando a entrada 1 estiver desativada ou quando as entradas 2 ou 3 estiverem ativadas. Então, observe aqui que a estrutura, né, da lógica já mudou um pouquinho. Antes, nós tínhamos uma condição para que a saída fosse acionada, né? A condição era que todas estivessem, por exemplo, todas as entradas estivessem acionadas ao mesmo tempo. Era a única condição. Aqui, nós não temos essa obrigatoriedade de todas estarem acionadas ao mesmo tempo. Qual é a condição? Se a 1 estiver acionada se a 1 estiver acionada, a saída 3 é acionada. Se a 1 estiver desacionada e a 2 ou a 2 estiver acionada, a saída 3 é acionada. Mas nem a entrada 1 nem a entrada 2 estão acionadas. Opa, desculpa, aqui é desativado, né? Vamos voltar aqui então à análise. Quais são as condições, né? Para que a saída 3 seja acionada, a entrada 1 deve estar desativada. Então, se a entrada 1 estiver desativada, a saída 3 é acionada. Mas aí eu ativei a entrada 1. Se eu ativar a entrada 1, eu automaticamente desabilito a entrada 3. Qual é a condição de habilitarmos aqui a saída 3? Eu falei entrada, mas quis dizer saída 3. Então, qual é a condição? Ou 1 estiver desabilitado, se ela estiver habilitada, eu tenho outra possibilidade de acionar a saída 3. Qual a outra possibilidade? Acionar a entrada 2. Se acionarmos a entrada 2, a saída 3 é acionada. Mas e se desacionarmos a entrada 2 e acionarmos a entrada 3? O que acontece? A saída continua sendo acionada, habilitada. Então, observe que a condição aqui é um pouquinho diferente, né? Fazendo uma comparação com um circuito elétrico, vamos imaginar que nós temos um circuito parecido com este aqui, né? Que nós tenhamos dois interruptores ou duas chaves. Essas duas chaves ligadas aqui em paralelo. E nós tenhamos uma lâmpada, né? Ligada aqui ao seu final. Vamos imaginar que esteja ligado na fase e aqui ao neutro. Beleza? Então, se nós tivermos esta condição em que as duas chaves estão abertas, a lâmpada não acenderá. Obviamente, né, porque a corrente não vai passar por nenhum dos dois circuitos, a lâmpada não vai acender. Vou chamar este interruptor, esta chave de A e esta de B. Se nós, por exemplo, acionarmos somente o A, olha aí, basta ligarmos, acionarmos o interruptor A, que a lâmpada já acende, né? A corrente passa aqui pelo circuito da esquerda. Agora, se nós abrirmos a chave ou interruptor A e fecharmos a chave ou interruptor B, a lâmpada ainda continua acesa, né? Por quê? Porque a corrente agora passa pelo circuito da direita, né? Passando pelo interruptor B, acionando a lâmpada. E se nós acionarmos as duas ao mesmo tempo, né? A lâmpada também é acionada, é acesa. Então, essa lógica aqui lembra uma lógica que é vista em circuitos digitais ou eletrônica digital. Esta lógica aqui é chamada lógica OR. Beleza? Vamos montar aqui a tabela verdade da lógica OR. Então, nós temos aqui duas entradas que estamos representando aqui pelas chaves A e B. E uma saída, né, que é a lâmpada, que eu vou chamar aqui de saída.
Então, na primeira condição em que as duas lâmpadas estavam abertas, que os dois interruptores estavam abertos, a lâmpada não se acende, ou seja, ficará no estado lógico zero. Se nós acionarmos, por exemplo, o interruptor B da direita e deixarmos o interruptor A aberto, a lâmpada se acende, né? Vai para o estado lógico 1. Se acionarmos somente o interruptor da esquerda, o interruptor A, e mantivermos o interruptor B aberto, a lâmpada também continua acesa. E se nós acionarmos os dois interruptores, né, as duas entradas, a saída, ou seja, a lâmpada é acionada, vai para o estado lógico 1. Então nós temos aqui a chamada lógica ou função ou. Nós também poderemos implementar a função ou na linguagem ladder. Como é que nós iremos fazer isso aqui? Então, lembre que, como já foi dito antes, se você quiser fazer um novo programa, ou você apaga tudo isso aqui, ou fecha e abre o aplicativo novamente, porque se eu desenvolver a lógica da questão do número 5, né? A lógica 5 aqui neste mesmo campo de trabalho, né? Quando você fizer o download, ou seja, enviar este programa para o CLP, ele vai receber a primeira linha, que é um programa, mais as outras linhas correspondentes ao programa de outras lógicas, né? Então, talvez o programa não funcione da maneira como você imaginou, porque nós temos contatos que não estavam previstos para a lógica solicitada, por exemplo, a lógica 5. Então eu vou apagar tudo, né? Se eu quiser apagar, eu seleciono o contato e aperto Delete, ou então clica aqui em Del, ó, aqui embaixo, e saio excluindo aqui os contatos, beleza? Vou apertar ESC aqui para desabilitar essa função de apagar o contato. Vamos agora desenvolver a lógica solicitada no slide, né? A lógica do número 5. Então, eu vou colocar aqui no meu programinha a saída 3, né? Porque eu já sei que eu vou acionar a saída 3, então vou selecionar aqui, ó, o botão Q e posicionar a saída 3 na última coluna, né? Então vamos alterar aqui de 1 para 3 e clicar OK. Vamos agora acrescentar as entradas. Então, quais são as entradas? As entradas de número 1, 2 e 3. Como é que nós iremos desenvolver a lógica OR? A lógica OR nós iremos desenvolver colocando os contatos em paralelo um com o outro. Então, eu vou, por exemplo, posicionar a entrada 1 aqui, lembrando que essa é a entrada 1, né? Faz um efeito contrário na saída, né? Se a saída estiver desativada, nós ativamos a saída. Ou, desculpa, se a entrada estiver desativada, nós acionamos a saída. Ou se a saída estiver acionada, se a entrada 1 estiver acionada, nós acionamos a saída. Então, qual o contato que nós iremos utilizar aqui? Um contato fechado. Contato fechado 1. Agora vamos utilizar um contato aberto para as entradas 2, 3. E estes contatos, eles deverão ficar em paralelo com o contato 1. Então, com a entrada 1, a entrada 2, né, será do tipo aberto, e a entrada 3, aqui embaixo, ó, em paralelo, será aberto também. Então, para que eu possa agora conectar todos os contatos, né, e essas entradas à saída, nós vamos agora acrescentar algumas linhas. Vou acrescentar aqui a linha horizontal, ó, para conectar as entradas à saída 3, e para que nós possamos fazer as linhas verticais aqui, ó, para deixar os contatos em paralelo, nós vamos selecionar o L aqui, ó, que é a linha vertical, e clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui no contato, nada acontece, olha aí, ó, porque esta célula aqui, ela está bloqueada, né, para que possamos acrescentar uma linha. O único meio é clicarmos aqui nesta célula, aí ela vai ligar a entrada 3, a entrada 2, e agora vamos ligar a entrada 2, a entrada 1. Beleza? Feita esta configuração,
vamos testar, vamos verificar se o programa atende ao que foi solicitado na lógica 5. Então, começando aqui a simulação, olha aí, ó. Observe o seguinte, observe que neste momento nós não estamos pressionando nenhuma das botoeiras da entrada, né? Nós não fechamos nenhum contato aqui, ó, e a saída já está acionada. Por que a saída está acionada? Porque uma das condições, voltando aqui para a questão, ó, uma das condições para que possamos acionar a saída 3 é que a entrada 1 deverá estar desativada, ó. Então a entrada 1 está desativada? Está. Não estamos apertando nada aqui na entrada 1. E se apertar, o que acontece? Se eu habilitar a entrada 1, se habilitar a entrada 1, nada acontece com a saída, porque esta não é a condição para que a saída funcione, seja habilitada, né? Quais são as outras condições? As condições ou a entrada 1 está desativada, ou ao menos a entrada 2 ou 3 estarem ativadas, acionadas. Então, se eu acionar aqui qualquer uma das entradas 2 ou 3, aí nós acionamos a saída 3. Olha aí, ó. Vamos acionar a entrada 3, acionou a saída 3. Vamos observar no layout do CLP, né? Então, ó, a entrada 1 já está acionada. Se a entrada 1 estiver acionada, a saída 3 não será acionada, não é isso? Porque nós temos aqui programado para a entrada 1 um contato fechado. Então, se habilitarmos aqui a entrada 2, automaticamente a saída 3 é acionada. Ou então, se habilitarmos a entrada 3, nós acionamos também a saída 3. E se acionarmos todas ao mesmo tempo? Todas ao mesmo tempo, como é comum da lógica OR, né, todas ao mesmo tempo, aciona também a saída. Beleza? Voltando aqui para a questão, como é que eu vou identificar que isso aqui, que o que está sendo solicitado, corresponde à lógica OR? Então, mais uma vez, os conectivos aqui já dão uma ideia de de qual lógica, qual função você utilizará para o desenvolvimento do seu programa, da sua lógica, né? Então, observe aqui na questão que a condição é a entrada 1 está desativada ou a entrada 2 está acionada ou a entrada 3 está acionada também. Então, observe que os conectivos aqui, ó, já dão uma ideia de quais serão as lógicas que vocês utilizarão. Se é a lógica AND ou se é a lógica OR. Já dá uma ideia, né? Ou uma coisa ou outra. Beleza, pessoal? Vamos a mais uma lógica. Vamos lá, ó. Pretende-se implementar um circuito lógico em ladder capaz de ativar a saída 1 sempre que a entrada 1 ou 2, sempre que as entradas 1 ou 2 estiverem ativadas ou as entradas 3 ou 4 estiverem também ativadas. Então, vamos analisar bem aqui, ó. Nós temos duas condições. Quais são as condições? Ou este grupo de entradas estarem acionadas e ao mesmo tempo, olha aqui, ó, e ao mesmo tempo este outro grupo de entradas também estarem acionadas. Então, nós temos duas condições. Nós temos que habilitar primeiro uma das duas entradas ou as duas. Pronto, habilitou a primeira parte, né, da lógica. Nós temos agora que habilitar a segunda parte aqui, ó, habilitando as entradas 3 ou 4 para que a saída 1 seja acionada. E como é que nós iremos fazer esta lógica? Então, observe que nós temos três funções aqui, ó, duas funções ou duas lógicas OR e uma lógica AND. Vamos voltar para o nosso desenho, vou parar aqui a simulação, vou apagar tudo. Ó, se eu quiser apagar a linha, é só clicar aqui na linha, na última coluna, ó, que ele apaga a linha por completo. E vamos agora ao desenvolvimento da lógica. A saída que nós queremos acionar é a saída do número 1. Então, vamos selecionar aqui a letra Q, Q1. Olha aí, ó, saída 1. E vamos agora
desenvolver a lógica para as entradas. Então, nós temos uma primeira condição, né, que corresponde à lógica OR, entre as entradas 1 e 2. Então, vamos deixar esses dois contatos em paralelo, né, entrada 1 ou entrada 2, né, elas estão em paralelo. E, além disso, os contatos são do tipo aberto, né, porque nós queremos acionar a saída quando tivermos aí o acionamento das entradas 1 ou 2. Vamos agora ligar aqui, ó, em paralelo a entrada 2, a entrada 1. E teremos um outro bloquinho aqui, ó, que estarão presentes as entradas 3 ou 4. Então, vamos selecionar mais uma vez o I da entrada física do CLP. Vamos deixar esse bloco aqui. Vamos deixar aqui, entrada 3, também aberto, e a entrada 4, também aberta. Vamos deixar esses dois contatos em paralelo, né, porque é a lógica OR, e observe aqui ainda na questão que nós temos duas lógicas OR, e entre essas lógicas OR nós temos uma lógica I, ou a lógica AND, beleza? Então, como é que nós representamos a lógica AND? Deixando os contatos em série uns com os outros, né? Uns com os outros. Então, nós temos o primeiro bloquinho aqui em série com o segundo bloquinho, beleza? Vamos agora fazer a simulação para ver se atende ao que foi solicitado. Vamos clicar aqui em Run. Começou a simulação. Olha aí, ó, nós temos duas condições, né? Quais são as condições? O primeiro bloco, uma das entradas do primeiro bloco estarem acionadas, ó, acionei a 1, por exemplo, né? Não aconteceu nada com a saída. Por que não acontece nada com a saída? Porque nós temos que ter uma segunda condição atendida. Qual é a segunda condição? Que um dos dois contatos do segundo bloco sejam acionados. Então, nós temos aqui os contatos 3 e 4. Se eu clicar aqui, por exemplo, no 3, olha aí, ó, toda essa linha aqui de cima ficou habilitada, né? Ficou em verde, habilitou a saída, né? Poderia ser, por exemplo, 1 e 4? Poderia, olha aí, ó. Então, 1, habilitamos aqui o contato aqui de cima, depois habilitamos o contato de baixo e acionamos a saída. Poderia ser somente o 4? Não, se for somente 4, né, nós não temos atendido a primeira condição, que é 1 ou 2 estarem acionados, então a saída não será acionada. Poderia ser, por exemplo, 2 e 3 ao mesmo tempo? Poderia. Aí aciona a saída 1. E poderia ser 1 e 2? 1 e 2 não acontece nada, porque nós temos que atender ao segundo requisito aqui, que é acionar 3 ou 4, beleza? Vamos observar aqui no CLP, ó. 1 e 3, por exemplo, aciona a saída. 2 e 4, por exemplo, aciona a saída também. Ou 4 e 1, aciona também. Ou 2 e 4, ou 2 e 3, também aciona. E se acionarmos todos também ao mesmo tempo, né, como é da lógica OR, as entradas no estado lógico 1 habilita a saída, né? Vai para o estado lógico 1 também. Então, bem simples aí de entendermos, né? Vamos a mais uma lógica. Eu peço para que, caso você não tenha entendido as lógicas, que pare o vídeo, volte, faça essa lógica aí no seu computador, né, com o seu programa, para que você consiga entender as lógicas, beleza? Vamos aqui a nossa lógica de número 7. Número 7. Elaborar uma lógica ladder onde a entrada 1 ativa a saída 1 e a saída 1 ative a saída 2. Olha aqui, é um programa interessante. Vamos aprender uma jogada nova, vamos assim dizer, né? Se nós pudéssemos representar esta situação por um circuito elétrico, né? Eu poderia representar assim, olha aí, ó, colocando duas chaves
ou dois interruptores em série, então poderia deixar dois interruptores em série, dois interruptores em série com uma lâmpada. Opa, não, assim não, desculpa. Seria assim, por exemplo, né? A entrada 1, aqui é a entrada, que eu vou chamar aqui de E de entrada, é uma chave, e vamos acionar, por exemplo, a saída 1. A saída 1, vamos imaginar que no circuito elétrico seja uma lâmpada. Aqui é a saída 1. E poderia ser assim, colocar uma segunda lâmpada em paralelo com a saída 2, que eu vou chamar aqui de saída 2, S2, a lâmpada 2. Seria assim, né? Transportando esta lógica para um circuito elétrico, convertendo esta lógica para um circuito elétrico, seria assim? Não, por que não? Olha, observe que a condição de funcionamento da saída 2 é que a saída 1 seja acionada, né? Então, vamos imaginar que eu aperte aqui a entrada 1, né? Obviamente, a lâmpada 1 vai acender e também, né, a lâmpada 2 vai acender, né? Beleza? As duas lâmpadas irão acender porque eu acionei o interruptor, né, uma chave, e aí as duas lâmpadas irão acender. Lembrando que aqui, imaginando que aqui esteja conectado na fase e aqui conectado ao neutro. Mas observe o seguinte, vamos imaginar que a lâmpada S1 queimou aqui, ó. Então, se queimou, é como se a lâmpada estivesse fora do circuito, a lâmpada vai ficar apagada. Nesta condição, a lâmpada 2 acende? A lâmpada 2 acende ainda, né? Por mais que a lâmpada 1 esteja queimada, não acende, mas a lâmpada 2, neste exemplo aqui, ele não depende da lâmpada 1. Então, esta condição aqui já não obedece, está sendo solicitado na lógica 7. Qual é a condição? Que a saída 2 seja acionada somente se a saída 1 for acionada. Então, a saída 1 não está sendo acionada, porém, a lâmpada 2 acende. Então, qual seria então a comparação que nós poderíamos fazer com um circuito elétrico? Vamos imaginar que, ao invés de um interruptor com uma lâmpada, nós tenhamos um contator. Aqui vamos imaginar que seja a bobina do contator, né? Aqui é a bobina 1 do contator. Aqui o contato A2, desculpa, da bobina. A bobina 1 não, o contato 1 da bobina e o contato 2 da bobina, né? Aqui vamos imaginar que seja o nosso contator. E aqui continua sendo a nossa entrada, né? E vamos imaginar que nós queremos acender uma lâmpada por meio do contator. Peço desculpas aí pelo desenho, porque eu estou desenhando com o mouse e é meio complicado desenhar com o mouse. E aqui é o contator, né? Vamos imaginar que seja o contato principal do contator, que vai acionar esta lâmpada. Então, observe o seguinte, ó. Se nós acionarmos aqui a entrada, a bobina será energizada, né? Nós iremos fechar o contato principal aqui do contator e a lâmpada irá acender. Então, olha, está atendendo aqui uma primeira condição. Se a saída 1, que eu vou considerar aqui a saída 1 como sendo a saída, a bobina do contator, né? Se a bobina do contator for acionada, a lâmpada automaticamente será acionada. E se, por exemplo, eu acionei aqui a entrada, mas de alguma forma a bobina queimou aqui, ó, pronto, parou de funcionar. Então, se a bobina queimar, não funcionar, a lâmpada também não acenderá, né? Porque qual é a condição da lâmpada acender? Que o contator, a bobina do contator esteja funcionando perfeitamente. Se ela não estiver, a lâmpada não acende, né? E se a lâmpada queimar, a bobina, o contator deixa de funcionar? Não, o contator funciona normalmente, porém a lâmpada não acende porque ela está queimada. Então observe que a saída 1, ela não depende da saída 2, é a saída 2 que depende da saída 1. Então, fazendo uma comparação dessa lógica com um circuito elétrico, seria mais ou menos assim.
E como é que nós faremos esta lógica? Utilizando a linguagem ladder. Então é importante, né, nós entendermos isso aqui, porque ela será utilizada em uma lógica bastante útil, por exemplo, uma lógica para acionar motores. Então, vamos voltar à questão e observar, né, que nós temos aqui a saída 1, né, sendo acionada pela entrada 1. Então, aqui já é mole para a gente, né, nós teremos a entrada 1 acionando a saída 1, beleza? Então, nós já atendemos essa primeira parte do programa, né? A saída 1 ativa, desculpa, a entrada 1 ativa a saída 1. Vamos fazer uma simulação. Olha lá, a entrada 1, obviamente, né? Só tem ele, ativa a saída 1. E agora vamos posicionar a saída 2. Como é que nós faremos para posicionar a saída 2? Será que eu poderia colocar aqui a saída 2, né, e deixar ela em paralelo com a saída 1? Poderia ser assim? Não necessariamente, não assim, ó, porque se nós fizermos assim, essa lógica aqui ela representa aquela primeira situação onde nós tínhamos um interruptor e duas lâmpadas, né? Então, se por exemplo a 1 deixar de funcionar, a saída 1 deixar de funcionar, a saída 2 ainda funciona independentemente da saída 1. Então, não atende ao que nós solicitamos. Então, a lógica não pode ser assim, deixar as saídas em paralelo. Eu poderia deixar em paralelo em um outro programa, a depender da lógica, você poderia sim deixar as saídas em paralelo, mas neste programa específico, nessa lógica específica que nós queremos fazer, não. Então, qual é o meio? Bem, vou apagar aqui essa linha vertical e vamos agora atender a condição. Qual é a condição? Ó, a saída 2 ela será acionada pela saída 1. Então, eu vou fazer um artifício aqui, ó, de transformar essa saída Q1 em uma espécie de entrada. Olha aí, ó. Então, ele deixou de ser uma saída neste momento e passou a ser uma espécie de entrada, né? Então, a entrada que nós queremos ativar, né? A saída que nós queremos levar em consideração é a saída 1, contato normalmente aberto. Então, eu posso fazer assim? Posso. O que é que eu estou dizendo aqui para o meu programa? Para terminar de fazer a ligação. O que é que eu estou informando ao meu programa? Eu estou informando ao meu programa que eu irei habilitar a saída 1 por meio da entrada 1 do CLP e que essa entrada ela vai servir de referência, né? Então, quando a saída está aqui na entrada, é como se ela fosse uma espécie de referência para acionar um ou outro contato. Nesse caso aqui, é a saída 2 do CLP, a saída física, beleza? Então, essa saída física, esse Q1, seria uma outra entradinha que nós teríamos aqui? Não, a saída 1 é a saída 1 aqui embaixo mesmo, ó, é a saída 1. Então, o que o CLP faz é ler essa informação dele mesmo, né? E dizer que a saída 1 está habilitada, que essa é a condição para habilitar a saída 2. Vamos fazer agora o teste? Começou a simulação, se eu clicar aqui na entrada 1, olha aí, ó, acionou a saída 1, aí a saída 1 nesta condição aqui está sendo uma espécie de entrada, né? E ela serve de referência para acionar a saída 2. Então, quando a saída 1 aqui vai para o estado lógico 1, esta entrada agora, né, que agora virou entrada, Q01 vai para o estado lógico 1, acionando assim a saída, a qual também vai para o estado lógico 1. Beleza? Vamos observar como é que fica o layout aqui do CLP. Vou clicar aqui ó, no 1, aciona 1 e logo em seguida aciona o 2. Claro que aqui no simulador ele vai devagarzinho, né, que é para o programador entender como é que é a lógica, né, poder perceber a sequência de funcionamento, mas no CLP é quase que instantâneo esse acionamento. É bem rápido. Quando nós clicamos aqui na entrada 1, né, automaticamente, quase que instantaneamente, as duas entradas, as duas saídas são habilitadas ao mesmo tempo. Claro que primeiro é habilitada a entrada 1 e
uma fração de segundo, a primeira é habilitada a saída 1 e em fração de segundo a saída 2 é habilitada, né? Não é tão devagarzinho, tão lento quanto aparenta ser aqui no simulador. Até porque isso aqui é um simulador, né? O programador ele tem que simular, ele tem que verificar, tem que analisar o funcionamento do seu programa. Vamos a uma última lógica. Bem, então vamos lá. Ó. Lógica de número 8, a nossa última lógica de hoje. Elabora uma lógica para acionar o motor em partida direta, onde para isto são utilizadas duas botoeiras. Ao dar um pulso em uma botoeira, o motor parte. Ao dar um pulso na outra botoeira, o motor para. Então, observe que nós teremos aqui ó, a lógica, né, a pergunta, não informa quais entradas serão utilizadas, mas é possível perceber né, quantas entradas nós utilizaremos, né? Botoeiras, nós vimos que botoeiras são dispositivos que são considerados entradas, né? Lá naquela aula que nós falamos sobre os tipos de entradas e saídas, eu citei, né, por exemplo, o uso da botoeira como sendo um dispositivo de entrada, uma entrada discreta. Logo, para este exemplo, serão utilizadas duas botoeiras, né? Uma botoeira para partir o motor, ou seja, fazer com que o motor funcione, e outra botoeira para parar o motor, beleza? Então, são duas entradas que nós iremos utilizar aqui no nosso CLP. Vamos imaginar que essas entradas sejam as entradas 1 e 2. E nós iremos acionar o motor. Claro que a depender do porte do motor, ele não poderá ser ligado diretamente ao CLP, na saída do CLP, porque o CLP tem um limite de corrente, então é sugerido que utilize contatores para este fim. Então, vamos imaginar aqui que esse acionamento do motor será um acionamento indireto por meio de contatores. Então, no final das contas, o que nós iremos acionar é a bobina do contator e aí o contator aciona o motor, beleza? Então, para isso, nós utilizaremos uma saída do CLP, né, o qual indiretamente acionará o motor. Então, observe que nós teremos, no nosso exemplo aqui, duas entradas e uma saída. Então, vamos desfazer aqui as lógicas anteriores e vamos montar o circuito, beleza? Então, nós temos uma botoeira para dar a partida do motor. Então, vamos imaginar que essa daqui seja uma botoeira conectada na entrada 1 do CLP. Ela será do tipo aberta, né? O contato aberto. Por quê? Porque quando pressionar a botoeira, nós iremos automaticamente acionar a saída do CLP. Vamos imaginar que o motor esteja conectado à saída 1 do CLP. Então, já vou fazer a ligação direta aqui, ó, da entrada 1 para a saída 1. Vamos fazer a simulação, já vimos o que é que vai acontecer, né? Ao acionar aqui a entrada 1, a saída 1 também é acionada. Beleza? Agora nós temos uma outra condição. Qual é a condição? Lembre que a botoeira, né, nós damos apenas um pulso nela, né, e depois despressionamos, largamos a botoeira, né? E ao soltar o dedo da botoeira, nós desalimentamos a entrada do CLP. Nós só damos um pulso, né? Voltando aqui para a simulação, é como se eu estivesse fazendo assim, né? Apertei, larguei. Apertei, larguei, né? Pressionei a botoeira, larguei a botoeira. Então, observe que ao largar a botoeira, ao soltar a botoeira, a saída é desacionada. Então, como manter o motor ligado nesta condição? Para esta condição, nós iremos fazer um procedimento aqui que nós chamaremos de selo, né? Então, nós iremos utilizar aqui o próprio sinal de saída como sendo uma referência para manter o motor ligado, né? Ou a saída habilitada. Então, nós iremos pegar a saída, transportar aqui para a entrada, então ela vai ser agora, está na condição de entrada, e vamos deixar em paralelo, né? Fazer uma lógica OR aqui com a saída 1 e a entrada 1. Então, nesta condição, observe o que acontece. Olha, vamos começar a simulação, né? Então, o motor está desligado, né? Porque não foi pressionada a botoeira ainda. Então, pressionei a botoeira, ligou, né? Largou a botoeira,
Então, a botoeira está desenergizada, ou seja, a entrada do CLP está desenergizada. E observe que a saída agora, ó, manteve-se habilitada. Por quê? Porque quando a saída 1 foi para o estado lógico 1, né, essa entrada aqui, ó, Q01, também está no estado lógico 1, permitindo assim que ela se mantenha ligada, né, habilitada. Vamos aqui observar o que acontece com o layoutzinho aqui, ó, do CLP. Olha aí, ó. Observe que também não tenho como parar a simulação, ou não tenho como parar o motor, né? Eu só tenho nessa condição como ligar. Olha aí, ó. Então, ó, largou aqui a botoeira. Observe que o motor fica ligado, ele não tem como desligar. Por que não desliga? Porque nós temos que acrescentar uma segunda botoeira para parar o motor, né? Nós temos que adicionar uma segunda botoeira para fazer este movimento de parar o motor. E como é que nós iremos fazer? Lembre que eu não consigo fazer nenhuma alteração com o CLP habilitado, né? Ou no modo de, no modo de simulação, eu tenho que parar a simulação e acrescentar a segunda entrada, né? Que é a botoeira para parar. Esta botoeira, observe, deixa eu simular aqui novamente. Observe quando nós partimos o motor, esta linha ficou habilitada. Então, o que nós temos que fazer é desabilitar essa linha, beleza? Então, em algum ponto aqui, eu tenho que acrescentar a botoeira para cortar essa linha aqui, ó, e parar o motor. Então, eu poderia acrescentar aqui? Poderia, beleza? Mas vai ser um contato aberto ou fechado? Neste caso aqui, ó, tem que ser um contato fechado, aberto, desculpa, um contato fechado. Por que um contato fechado? Porque lembre que neste momento, né, nós não estamos apertando a botoeira. E quando ela não estiver apertada, a, a entrada do CLP, né, ela já vai estar, ou o contato já vai estar no estado lógico 1. Só que houve um equívoco meu aqui, ó, eu deixei a entrada 1, né, habilitada. Na verdade aqui é a entrada 2, é uma botoeira que nós iremos conectar a entrada 2, beleza? Então a lógica é bem simples, né? Vai ficar desta maneira mesmo. Então se eu apertar aqui na, na entrada 1, olha aí, ó, só dei um pulso na botoeira, o motor ligou, né? Até agora não apertei na segunda botoeira. Se eu apertar na segunda botoeira, né, dar um segundo pulso aqui na segunda botoeira, o motor desliga. Vamos ver aqui no CLP, olha aí, ó. Entra 1 é para partir o motor partiu. Vamos parar o motor agora, ó. Parou o motor, beleza? Partiu de novo, parou o motor. Então, é uma lógica muito útil aí, né, para diversos dispositivos, para manter o dispositivo ligado, o atuador ligado, e nós pararmos quando quisermos, né? Utilizando aqui botoeiras, né, para paradas. Este circuito aqui, ele substitui o circuito físico que é utilizado com contatores, né? Uma lógica que é utilizada nos contatores. Falando nisso, a lógica ladder, né, ela simula a lógica utilizada em contatores, né? É a chamada lógica de contatores ou lógica de relés. Então, o diagrama ladder nada mais é do que a lógica dos contatores transportada aqui para o meio digital. Então, nós temos um circuito parecido, que é o que nós chamamos de circuito de selo, para a partida direta do motor. Nós temos um circuito deste aqui, um circuito elétrico deste, que parte e para o motor, né, eletromecanicamente. Então, nós estamos utilizando aqui um comando eletrônico, no caso aqui com CLP, para fazer essas partidas e paradas, beleza? Substituindo o, um, o circuito elétrico, né, que nós utilizaríamos para este fim. Vamos imaginar que nós queiramos agora mudar os botões, né? Eu quero mudar as botoeiras. Eu quero partir utilizando a entrada 2 e parar utilizando a entrada 1. Se fosse no circuito físico, né, sem CLP, nós teríamos que fazer alterações dos fios lá nas botoeiras, né, do cabeamento lá para as botoeiras, e aí daria um trabalho, né, porque nós teríamos que parar o processo, desconectar fios e conectar fios, desconectar e conectar os fios de uma outra maneira,
né? Então já dá um pouquinho de trabalho, até abrir o painel, para identificar esses fios lá no circuito, para fazer as alterações, aí dá um pouco de trabalho. A depender do sistema, é trabalhoso demais. Aqui no CLP, basta apenas mudar a lógica. Mudar a lógica como? Vou utilizar aqui esta botoeira para partir, a entrada 2 e a entrada 1 para parar. Observe que, ó, em questão de segundos, nós faremos uma alteração que, se fosse utilizado circuito puramente eletromecânico, né, demoraria um tempo muito grande para fazer essas alterações. Então, vou partir agora utilizando, ó, a botoeira 2 e parar utilizando a botoeira 1. Bem mais simples. Lembra daquelas vantagens que que foram listadas, né, na aula sobre a introdução ao CLP? Uma das vantagens quais eram? Uma das vantagens era a, a rapidez, né? A rapidez da manutenção. Então, aqui já comprova essa rapidez, né? Essa eficiência. Né? E a questão da reprogramação. Então, eu posso reprogramar da maneira que eu quiser o meu CLP para que ele funcione no sistema que eu quiser. Então, bem simples aí de entender, bem simples de programar. Uma última dica aqui é com relação ao tagueamento, né? Tagueamento, tag são estas informações que estão aparecendo aqui, né? Então, nós temos uma simbologia para representar os contatos abertos, fechados e saídas. E sobre elas existem umas letrinhas e uns números, né? Essas letrinhas e números eles são chamados de tags. Então nós poderemos substituir essas letrinhas e números por palavras que ficam mais fácil de compreender a lógica aqui no programa, né? Que nós chamamos de tag. Como é que nós iremos alterar essas tags? Então você vem aqui nesse livrinho, ó. Eu acho que é um livrinho, uma espécie de livrinho. Vai abrir uma caixinha e aqui aparecem todas as entradas, né? E você pode dar nomes a essas entradas, né? Você vai dar tags a essas entradas. Então, deixa eu fazer a alteração aqui de novo. Vou partir com a entrada 1 e parar com a entrada 2. Então, observe que a entrada 1 é para partir o motor. Então, vou voltar aqui para os tags, ó, que eu vou chamar de partida. E o 2 de parada. Partida e parada. Isso para as entradas. Se eu quiser nomear também o motor, né, eu vou alterar aqui, ó, o tipo de contato Q. O Q01 representa o motor, por exemplo, né? Motor elétrico. E clicar aqui em motor. Então observe, ó, que fica mais fácil entender o que cada um desses contatos representam na nossa lógica, né? Então, esses nomes que nós demos aqui são chamados de tags, né? Nós estamos fazendo tagueamento dos contatos. Então, a partida, né? A botoeira para a partida, a botoeira para a parada, fica mais fácil, né, entender a lógica, o diagrama desta forma, né? Quando nós temos as tags. Beleza, pessoal? Vamos parar aqui a simulação, voltar aqui para o slide, né? Esse foi a nossa última lógica utilizando contatos abertos e fechados. E para que você tenha uma ideia deste último circuito, né? Como é que ele seria ligado eletricamente sem a utilização de um contator, ou desculpa, sem a utilização, utilizando na verdade o CLP, a ligação seria mais ou menos assim, olha aí, ó. Essa parte aqui de cima representam as entradas e a alimentação do CLP, né? Aqui nós temos uma linha, uma fase, 220 volts. Nós iremos conectar essa fase no L, que é a fase aqui da alimentação do CLP. Esta outra linha representa o neutro, vai ser ligada ao neutro da rede. A botoeira de entrada conectada na entrada 1, aberta. A botoeira de entrada aberta também na entrada 2. Aí, para quem já tem conhecimento de comandos elétricos, talvez confunda um pouquinho, né? Porque no comando elétrico, a botoeira para parada, por exemplo, é uma botoeira normalmente fechada, né? Contato normalmente fechado. Aqui não precisa
necessariamente indicar que é um contato aberto ou fechado. Você desenvolve essa lógica lá na linguagem, lá no diagrama. Né? Indicar se a botoeira é aberta ou fechada não vai ter tanto sentido aqui na linguagem ladder. Então, tanto faz você utilizar as botoeiras todas normalmente abertas ou totalmente fechadas, o importante é você atribuir os estados lá nos contatos do diagrama. Neste circuito aqui, nós estamos utilizando o relé térmico, né, apenas por proteção, mas no exemplo que nós demos, que foi dado, não será utilizado relé térmico, né? Mas apenas representando aqui, né, porque é importante usar a proteção do motor. Nós faremos a parte de comando desta maneira, né, para a parte de parada, nas entradas, e na saída nós conectaremos a saída, né? São 4 saídas. Nós iremos utilizar, por exemplo, a saída 1. Então, vem da fase aqui em cima, né? A saída do CLP deste modelo é uma saída discreta, né? Uma saída relé. Então, quando nós queremos acionar a saída, o relézinho aqui fecha o contato, né? E, nesse caso, alimenta a bobina, a qual irá estar conectada ao CLP, ou desculpa, ao contator que acionará o motor. E aqui nós temos a parte do motor, né, a parte de força do motor, então, considerando que aqui seja um motor trifásico. Opa, houve um equívoco aqui na verdade, né, que aqui seriam três fases, né? Vamos considerar como sendo uma rede trifásica aqui em cima, né? Teria que ter uma outra linha e cada uma delas conectada a uma fase. Mas vamos imaginar que seja que entendamos aqui, né? Então, nós teremos aqui um disjuntor para proteger os cabos da parte de força do motor. Aqui é a parte dos contatos principais do contator K1. Então, aqui na verdade é um único componente, né, que é o contator. Aqui é a bobina do contator e aqui é os contatos. Aqui são os contatos principais do contator. Aqui são os contatos do relé térmico e aqui o motor, beleza? Então, uma forma de ligação ou uma forma de representação do circuito da lógica 8 seria essa daqui, beleza? E aí, pessoal, para finalizarmos, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês, né? Esta atividade ela é bem simples, é uma atividade que pede para que você faça uma lógica para acionar uma sirene utilizando um CLP. E esse CLP ele recebe informações de 3 sensores: um sensor de nível, um sensor de pressão e um sensor de temperatura. Quando qualquer um deles acusar um valor crítico, por exemplo, nível alto, ou pressão alta, ou uma temperatura muito alta, ele envia um sinal para o CLP e o CLP acaba acionando uma sirene. Beleza? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma lógica para este sistema e na próxima aula eu volto com uma possível resposta. Beleza? Então, valeu, pessoal. Agradeço aí vocês terem ficado comigo até o momento. Hoje foi uma aula um pouco mais longa, mas necessária. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!